Na sua casa, falar sobre dinheiro é um tabu? Você costuma conversar sobre isso com seus filhos, com seus parentes, com seus amigos? E na escola, falar sobre dinheiro é algo confortável para você? Eu sou a Lúbia, do canal Professor Buscador, e hoje a gente vai ter um bate-papo sobre dinheiro. Muitas vezes a gente não teve essa experiência de conversar em casa com os nossos pais sobre dinheiro. Talvez você até tenha visto seus pais lidarem com o dinheiro de uma forma saudável, se você foi aquela pessoa que teve essa sorte na vida, né? De ter um bom exemplo em casa, de conseguir acompanhar a vida financeira dos seus pais, nem que seja como um espectador, né? Você vê eles trabalhando, a ideia de montar um orçamento, conversando entre si sobre onde eles iam investir, o que eles iam fazer, como eles iam comprar, como ia ser a melhor forma de organizar o dinheiro que eles tinham para poder atingir os sonhos que eles tinham também. Mas a maioria de nós não teve essa oportunidade, nem de aprender com o exemplo, e também nem de ter a possibilidade de sentar e conversar sobre dinheiro com a família. E a educação financeira, ela passa a ser obrigatória nas escolas desde 2020, segundo a BNCC. Há um estudo muito grande falando sobre qual é a importância de desde cedo você introduzir esse tema na vida das crianças, para que elas desenvolvam uma relação mais saudável com o dinheiro, para que elas possam ter uma qualidade de vida melhor. Muitas vezes a gente pensa que é só sobre o dinheiro, mas é muito mais do que isso. Quando você fala sobre o dinheiro, quando você mostra para a criança que o dinheiro é uma forma dela se relacionar com esse mundo, conseguindo então atingir os sonhos que ela deseja, para ela transitar nesse mundo, para que ela tenha uma boa saúde, para que ela possa cuidar da família. Quando ela consegue entender o dinheiro para além de um simples papel, ou agora, né, de um cartão, ou a ideia de um valor no banco, a criança ela consegue aos poucos ir se relacionando de uma forma mais saudável. Mas como fazer isso se nem a gente mesmo não teve essa oportunidade? Tudo precisa começar, né? E o convite que nós aqui do canal Professor Buscador deixamos para você é o convite de começar a pensar sobre a sua própria vida financeira. Porque a gente acredita que a partir desse momento em que você pensar sobre a sua vida financeira, consequentemente você vai impactar as pessoas que estão à sua volta. Porque ao aprender sobre educação financeira, ao aprender a se relacionar de uma forma mais saudável com o dinheiro, você vai ensinar pelo seu exemplo, mas muito mais do que ensinar pelo exemplo, você vai ter o desejo de querer compartilhar com outras pessoas o que você tem aprendido. E falar sobre o dinheiro vai se tornar algo mais corriqueiro, mais parte do nosso dia a dia. Do mesmo jeito que a gente conversa sobre comida, como é que está o tempo hoje, a gente vai conversar sobre dinheiro também. Mas para muitos de nós, durante muito tempo, falar sobre o dinheiro foi um tabu. E ainda é. Que desconforto causa na gente quando alguém pergunta quanto você ganha. É quase como se estivesse nos ofendendo. Ninguém quer falar sobre isso. Como se falar quanto você ganha fosse algo muito ruim. Ou porque você tem vergonha que ganha pouco demais, ou porque eles podem achar que você ganha muito, e isso também pode gerar um desconforto. O que não deveria ser assim, né? As pessoas elas precisam ter referências sobre o dinheiro. O que você faz com o seu dinheiro? Quais foram as suas escolhas? Para você ensinar para os seus filhos, mais do que o exemplo, é trazer eles para poder conversar e refletir sobre isso. Então, quando vocês vão organizar uma viagem, é possível sentar e fazer uma pesquisa junto. Olha, qual é o valor dessa viagem? Para nós ela é importante? É importante. É um momento de família, nós vamos estar juntos, ou vamos visitar aquele parente que a gente não vê há muito tempo, ou nós vamos nos divertir, vai ser uma oportunidade, eu quero apresentar para vocês um lugar que eu acho que vai ser bom para todos nós. Mas como isso vai ser concretizado? Vai ser concretizado através da nossa organização. Todos vamos trabalhar para isso. Então nós vamos poupar, nós vamos economizar, com um sentido.
Então, quando você for falar, por exemplo, para o seu filho que ele não pode se demorar tanto no banheiro, ele vai conseguir entender que ficar com o chuveiro ligado muito tempo gera um gasto de energia muito maior. Quando ele gasta mais energia, você tem um gasto fixo com energia que vai ser maior do que aquilo que era esperado. E, consequentemente, você vai ter menos recurso para você poupar para que esse sonho se realize. Então, você consegue que a criança ela vá compreendendo que cada ação tem uma consequência. Que quando você deseja uma coisa, é necessário que você trabalhe para que aquilo aconteça. E que todas as ações elas importam, desde tomar um banho mais rápido, ajudar na organização da casa. Ela vai tendo essa concepção, o cuidar melhor dos seus brinquedos, o cuidar melhor da sua própria roupa. Tudo isso vai fazendo parte da vida da educação financeira. Quando a gente fala que a gente vai falar de educação financeira, as pessoas pensam logo que vai falar só sobre dinheiro. Mas é muito mais do que isso, é um comportamento. É um jeito de se colocar nesse mundo, de se relacionar com as pessoas. Para a sua família é importante contribuir com a sociedade? Vocês consideram que ajudar as pessoas é algo que para vocês é um princípio? Então isso tem que fazer parte do seu orçamento. Quando você senta, quando você organiza, quando você analisa quanto você ganha, quanto você vai ter de gastos naquele mês, qual a importância de você reservar uma parte para suas doações. Tudo isso tem que estar junto, porque não basta simplesmente estar na rua, ver uma pessoa passando dificuldade e querer tirar de um lugar que não tem, que você não se preparou para isso. E aí isso vai gerar outras dificuldades. E aí que exemplo que você vai dar para o seu filho? Que ajudar as pessoas é importante, mas ao mesmo tempo, se isso não teve uma organização, pode ser que esse dinheiro que você deu ia ser usado para uma outra coisa, e ele vai entender que para você ajudar as pessoas, você tem que ficar sem alguma coisa. Mas isso não é verdade. Então, se ajudar as pessoas é algo importante para você, isso tem que estar dentro do seu orçamento, tem que ser reservado uma parte para isso, para que o ajudar as pessoas não seja algo do nada, hoje eu vou ajudar, mas que seja algo que faça parte da sua vida. Se viajar para você é algo importante, então é necessário que uma parte do seu orçamento esteja destinado para isso. E não simplesmente alguém fez um convite para você, vamos viajar no final de semana? Vamos. E aí você descobre que você não tinha dinheiro para isso e você vai ter que se endividar. E aí você vai dividir no cartão e a viagem vai sair muito mais cara e aí você não consegue pagar e os juros vão vir. Então, que exemplo você traz? Quando as coisas são organizadas, planejadas, são muito mais simples de serem concretizadas. Mas como que o seu filho, como que o seu aluno, como que as crianças vão conseguir ter acesso a essa forma de planejamento se a maioria de nós não teve essa experiência de viver em casa situações como essa? Eu nunca sentei com a minha família para poder conversar sobre orçamento. Eu nunca sentei com os meus pais, nunca sentei com ninguém. E também dentro da escola, a gente não teve a oportunidade de falar dessa forma sobre a nossa vida financeira. A gente pode até aprender sobre dinheiro, né? Quanto é tanto, mais tanto, o valor, se eu comprar, se eu economizar. Mas de verdade a gente não aprendeu a refletir sobre as coisas, né? O que é importante para você? Talvez para alguém, cuidar do próprio corpo, da beleza, pagar um personal, fazer uma unha, cuidar do cabelo, sejam coisas muito importantes e estejam então nas suas listas de prioridade. No entanto, para outra pessoa isso pode não ter o mesmo valor e para ela reservar um orçamento para isso não faz muito sentido. É por isso que a gente tem que ajudar as pessoas a primeiro olhar para dentro. O que é importante para você? O que faz sentido para você? Não existe um orçamento ideal, não existe um quanto você tem que reservar para cada área. O que existe é você entender o que de verdade é importante para você, para a partir daí você estabelecer o melhor orçamento que vai atender à sua necessidade. Agora, para que isso aconteça, é necessário aprender algumas coisas. E a primeira delas é que, para que você realize seus sonhos, às vezes você precisa do dinheiro. E esse dinheiro, ele é feito na nossa sociedade através de trocas. Você troca, às vezes, seu tempo por um valor. Às vezes, você troca serviços. Então, você precisa ensinar isso para as crianças desde cedo. Tudo tem um valor. Esse brinquedo que você quer, ele custa X. Isso equivale a X horas do meu trabalho.
Então, quando você me pede, você precisa ter essa clareza. Mas às vezes nem a gente mesmo tem essa clareza, né? A gente acaba entrando num ciclo de consumismo onde a gente não consegue conceber, né, que está acontecendo ali um aprisionamento. Então você deseja coisas que muitas vezes nem são desejos seus reais, são coisas que são colocadas por uma sociedade, o tipo de roupa que você tem que vestir, o tipo de comida que você tem que comer, o tipo de carro que você tem que ter, o tipo de coisa que você tem que assistir, e você acaba consumindo tudo isso sem ver um sentido. E quando você viu, você está numa teia de aprisionamento, né? O Robert chama da corrida dos ratos. É um autor que fala sobre finanças. Ele diz que a gente acaba entrando num ciclo, que é um ciclo onde você, infelizmente, se vê aprisionado. Você melhora o seu salário, automaticamente as suas despesas elas crescem juntos. Você começa a querer um carro novo, você quer uma casa maior, aí você faz um financiamento, aí você descobre que as horas que você está trabalhando não são suficientes e aí você precisa trabalhar mais, aí você passa menos tempo com seus filhos e aí você sente que você está falhando como pai, você quer compensar isso comprando coisas para eles e aí eles sentem que eles também só são amados quando eles recebem coisas e aí eles querem cada vez mais e isso não tem fim. Por isso que sentar, falar sobre a nossa vida financeira, sobre de verdade quanto a gente ganha, como a gente ganha, se é possível ganhar mais, se é possível diminuir um pouco dos nossos gastos para que a gente consiga priorizar outras coisas que são de verdade importantes. Ter esse tipo de conversa com os nossos filhos, com os nossos alunos, é fundamental para que eles possam construir aos poucos uma vida mais saudável, uma relação mais sustentável com essa questão das finanças. E nós aqui do canal Professor Buscador fazemos exatamente essa proposta para você. Você que é professor, você que é pai, você que trabalha com crianças, aonde você possa ter no seu dia a dia, através do Professor que Aprendeu a Ver, que é um dos nossos links que a gente cria para conversar com vocês sobre como que no dia a dia a gente consegue estar abordando o tema educação financeira de uma forma onde a criança ela vá compreendendo esse mundo aos poucos desde muito cedo, através de histórias, através de jogos, através de conversas, reflexões, para que aos poucos isso vá se tornando um assunto que não é mais tabu para ela, mas que ela consiga se apropriar do maior número de informações para que ela tenha mais condições de tomar suas decisões de uma forma mais consciente. Espero que você tenha gostado. Se ainda não é inscrito nos nossos canais, aproveita para se inscrever, curta, compartilhe e muito obrigada por fazer parte desse movimento de trazer a educação financeira como um direito de todos. A gente acredita de verdade que isso vai fazer com que as transformações que a gente tanto deseja nesse mundo, elas possam começar por nós mesmos e impactar a vida das outras pessoas ao nosso redor. Até mais!